Seja muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda, você, meu irmão, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Estou com um salmo do dia de hoje, nesse dia 27 de outubro, no meu coração assim pulsando. Nosso Deus é um Deus que salva, nosso Deus é um Deus libertador. E que você possa proclamar também a palavra de Deus. É a palavra de Deus que brota no nosso coração e nos enche de esperança. Eu começo assim, dizendo a você: o nosso Deus é um Deus que salva. O nosso Deus é um Deus libertador. E é na presença desse Deus que nós nos reunimos. É na presença dele que a gente se encontra de ponta a ponta do nosso Brasil. Todo o território nacional. Mas além Brasil, como diz a nossa cofundadora Luzia Santiago, não é? É o mundo inteiro também na presença desse Deus que salva, na presença desse Deus libertador. Seja muitíssimo bem-vindo, você que nos acompanha de qualquer parte do Brasil, de canto a canto, de leste a oeste, de norte a sul, através do sistema Canção Nova de Comunicação. Gente, é uma profecia que chega até a sua casa. É isso mesmo, a profecia que Deus semeou no coração do nosso Pai fundador e que nós somos testemunhas. Deus chega nas vidas, Deus chega nos corações de milhares, milhões de pessoas no Brasil e mundo afora, graças ao sistema Canção Nova de Comunicação. Deus está chegando até você agora, no carro, no trabalho, nos hospitais, nos consultórios. Quem está na atividade física, saiba disso, Deus está com você. E é muito bom a gente estar juntinho. Abraço especial a toda a equipe aqui do Sorrindo para a Vida, aos meus irmãos de comunidade, à Fundação João Paulo II que reza com a gente também nesse momento. Vamos confiar nisso. O nosso Deus é um Deus que salva. E a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo se atualiza agora. Então, um abraço a todos e que todos nós façamos esta experiência. Aquele abraço apertado, carinhoso à Rede Canção Nova de Rádio, que está aí juntinho com a gente também, acompanhando, rezando. Pode ir participando também conosco, tá bom? E quem está pelo CN Plus, bom dia, Deus abençoe. Normalmente no CN Plus, as pessoas acompanham no melhor horário, né? Porque você sabe, o CN Plus é o nosso arquivo. Você tem acesso a toda a programação da Canção Nova, da Rede Canção Nova de Rádio, livros para ouvir, os nossos filmes. Nós temos muita coisa boa. Aliás, tudo que está lá é bom, porque é palavra de Deus. Então acesse lá também pelo CN Plus ou pelo YouTube, na TV Canção Nova ao vivo. Deus abençoe você, tá bom? Eu já vou cumprimentando aqui o lado musical. Ele usou uma expressão que eu amei. Ele disse assim que eu fiz uma inspeção na caneca. E eu olhei mesmo, sabe por quê, gente? Quando eu vi que era ele, eu pensei, eu quero ver agora, porque ele está tocando e cantando. Tomar café também. É o Samuel que está aqui juntinho com a gente. Samuel, bom dia. Bom dia, Valdênia. Bom dia, meus irmãos da bancada. Como é que eu vou me defender desse jeito, né? Não tem. Tive até inspeção de xícara hoje. Olha gente, só. eu fiz assim, quer ver? Abre aqui, diretor. Eu peguei a caneca dele e eu dei uma olhadinha. Mas ele não tomou café ainda não. E ela tá com a garrafa mais perto dela do que de mim. Pois é, tá escondidinha aqui. Você aceita um cafezinho? Aceito, né? Como que você vai tocar e cantar? Eu dou meus pulos aqui. Então tá certo. Ô Samuel, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Muito bom começar, né, nessa alegria, nessa amizade. Isso é muito bom. Bom dia para você, que você tenha um ótimo dia aí. Que maravilha. Agora eu vou me desdobrar aqui. Seja generosa, tá? Com muita generosidade, que é assim, né, gente? Deus não se deixa vencer em generosidade. Vou seguir o exemplo de nosso Senhor. Ô Samuel, não, senão você não vai tocar. Vai gastar muito tempo tomando café. É bom que a pessoa que está aí do seu lado não toma café, então a gente aproveita. Né? Pega a parte dele, né? Tá certo. Vocês estão vendo, né, gente? A gente já fica de olho na escala para saber quanto de café a gente vai tomar no dia. Eu já vou garantir a minha. É porque do outro lado, Samuel, hoje a gente está bem. Tá bem, né? Tá. Porque eu já vou cumprimentando a Renata. Bom dia, Renata. A Renata só toma café no final do programa e, como diz o sapo, quando sobra. Sim. Mas a gente vai fazer sobrar um pouquinho para a Renata. Bom dia. Bom dia, Val. Bom dia, meus queridos. Vamos juntinhos hoje, segunda-feira. Bom dia, família Canção Nova.
Que Deus abençoe você de todo o Brasil e também você além Brasil, né? Quem sabe você aí no Japão, boa noite, né? Você que nos acompanha no Reprise, que Deus te abençoe, viu? Estamos juntinhos, já finalzinho do mês de outubro, mês das missões. Eu gosto demais de lembrar que outubro é o mês missionário, porque nós somos missionários, né? Temos a missão de evangelizar, levar Jesus, levar o anúncio do Evangelho, né? Não só na teoria, mas também na prática, né? Na vida vivida, o Cristo vivo e vivido através desses meios maravilhosos, né? Que Deus nos confiou, através de cada um, através de você que é da família, você que é sócio, você que adquire materiais de evangelização, você que concretamente evangeliza conosco, sustentando esta obra, promovendo, fazendo-a crescer. Quando a obra Canção Nova cresce, isso significa que o anúncio do Evangelho expande, cresce, amplifica, né? E mais corações vão sendo tocados pelo amor de Deus. Que Deus abençoe, viu? Nós estamos nessa semana nos preparando para o dia de finados. Eu já quero me unir, Val, muitos pedidos de oração que Sim. Já dei uma olhada aqui, né? Tanto no Instagram quanto no e-mail, né? Muitas pessoas pedindo oração pela alma dos seus entes queridos, dos falecidos, pessoas com saudade. Então, quero colocar você que confia a nós o seu pedido de oração. Faça isso mesmo, né? Muitas vezes a gente não pode fazer nada a não ser rezar, né? E te ouvir. E isso eu sei que ajuda. Eu sei que ajuda, né? Porque me ajuda quando alguém reza por mim e alguém me ouve. Então, conte conosco, conte com os nossos ouvidos, conte com a nossa oração. Você pode manifestar isso concretamente, participando aqui no nosso e-mail, mandando aí a sua partilha, o seu pedido de oração e também o seu testemunho, por que não, né? sorrindopravida@cançãonova.com, tá joia? E também o nosso Instagram, como eu disse, já tem foto lá para você curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Sorrindo pra Vida CN. Aproveita e divulga, né? Manda o aviãozinho aí pros seus contatos. Com certeza, muita gente vai poder ser tocada por Jesus através do seu convite, tá bom? Sorrindo pra Vida CN é o nosso Instagram. Maravilha! Vou pegar esse gancho da Maria Renata. Neste final de semana, desta semana, obviamente, já temos um acampamento marcado, é o acampamento A Cura dos Traumas da Morte. Então venha rezar conosco, principalmente você que ainda não superou, você que sente que precisa rezar pela alma dos seus antepassados, dos seus entes queridos, você que quer se preparar também para esse momento, que a morte é uma ferramenta de Deus, é um instrumento de Deus para que a gente esteja plenamente na sua presença, na totalidade, para que a gente entre na eternidade. Então, se você quer experimentar a graça de Deus, quer entender um pouco mais, saber da doutrina da Igreja Católica sobre o dia de finados, venha participar conosco sexta, sábado e domingo. Estarei também neste acampamento de oração, estarei pregando e eu aproveito para te falar de uma jornada espiritual. A gente nem está chamando de curso, porque na verdade não é. Não é simplesmente uma troca de conhecimento, mas é uma troca de experiência. Maria Renata também está, Angélica Câmara, Padre Edson Oliveira. Nós estamos juntos, André Florencio, rezando com você e compartilhando a nossa experiência na vivência do luto. É a jornada espiritual Vencendo o Luto e a Solidão. Está na tela, obrigada, diretor. Está na tela para você. Está no site aprofundamentos.cançãonova.com. aprofundamentos.cançãonova.com. Gente, se tem uma coisa que eu posso chamar de eclético, é a questão da morte. Preto, branco, pobre, rico, brasileiro, estrangeiro, a morte alcança todos nós seres humanos. Talvez você esteja há muitos anos precisando viver uma experiência do consolo de Deus, uma experiência com nosso Senhor Jesus Cristo, e esta é a oportunidade. Se não aconteceu com você, é algum colega de trabalho, é um vizinho, alguém do grupo de oração, por favor, nos ajude, indique, porque são milhares de pessoas que já estão aderindo e ainda mais essa adesão crescerá, porque todos nós precisamos
possamos fazer a experiência do consolo de Deus, tá bom? Aprofundamentos.cançãonova.com, vencendo o luto e a solidão. Estou indicando para você neste momento. O nosso grande pregador, e grande porque ele tem 2 metros de altura, mas eu estou falando da unção também. Lhe é proporcional. Padre Adriano Zandoná, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Val, bom dia, nossa bancada. Val, eu costumo dizer que eu sou um padre grande lutando para ser um grande padre. Ah, nossa, padre, amei esse trocadilho. O senhor está conseguindo. Amém, amém. Tomara que aumente ainda mais. Disse o Evangelho que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria. Sabedoria. Né? Estatura já não cresço mais, então eu tenho que crescer em graça e sabedoria. Amém, Padre. Vamos vê-la, viu? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o querido Samuel, a Renata. Amém. A Renata, todos que nos acompanham também pela TV Canção Nova. Olha, hoje é segunda-feira, TV, rádio, todos os nossos meios, óbvio. Hoje é segunda-feira e Deus tem uma palavra para nós hoje muito especial, uma palavra de ânimo, sabe? Como a gente precisa de palavras de ânimo, mas sobretudo na segunda-feira. Principalmente. Então, chegando no final do ano, né, tem muita gente já experimentando um cansaço, enfim. Mas a palavra de Deus é um lugar de refúgio, é um lugar de descanso, né? Jesus disse no Evangelho de Mateus: quem estiver cansado, vem a mim e eu vos aliviarei. Então o Senhor quer te aliviar hoje, quer falar ao teu coração, através da santíssima palavra dEle, que hoje nós leremos em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. E quero convidar você a acompanhar hoje à tarde também a missa pelas famílias. Eu sempre presido a missa pelas famílias às 3h30 da tarde, aqui na Canção Nova, né? Pela TV Canção Nova, também com transmissão no nosso santuário, rezando pelas famílias, só quando o padre está viajando, de férias, tal, que eu não presido, mas geralmente sou eu. E nesses dias nós estamos rezando pelas famílias, com a campanha, né? Minha Família, Vossa é. Depois a Val vai falar um pouquinho mais no final do programa, sobre o boleto extra, sobre tudo que essa campanha tem a oferecer, mas você vai ver que tem muita coisa legal para a gente viver nesses meses de oração pelas nossas famílias. Maravilha, isso mesmo. Então já pega o gancho, que é o seguinte, família, nós estamos na reta final do projeto Dai-me Almas, hein? Nós estamos rezando e combatendo o bom combate por todas as famílias. Hoje, inclusive, já convido você, já vai escrevendo ali para a Renata o nome dos seus parentes, ou aqueles amigos que são como parentes, que é família, a família que a gente escolheu, né? Já vá deixando aqui também para os pedidos de oração. O padre muito bem disse, presidirá a Eucaristia também nessas intenções, mas nós estamos na ação de final de ano, Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é, consagrando a nossa família, a Sagrada Família. Então, além de rezar, esta ação também propõe algo a mais para que nós possamos ajudar toda a Fundação João Paulo II em seus compromissos, para que, como a Renata disse, lá no Japão tem a gente também acompanhando e rezando conosco. Combinado assim? Então já vá no site nossafamilia.cançãonova.com, lá você pode deixar as intenções para a Santa Missa, lá tem todo um itinerário para você participar da ação de ensinamento, de proposta, de propósito, de literatura, oração pela sua família. E não se esqueça de ajudar a Canção Nova. O programa está acontecendo, já vá lá no pix.doação@cançãonova.com, pegue o aplicativo do seu banco, nos ajude. Não se esqueça do boleto de manutenção, boleto duplo, lá tem QR Code, tem código de barra nos boletos para você nos ajudar, porque afinal de contas o tempo passa muito rápido e a gente conta com você. Ô padre, eu falei do Japão, lembrei do senhor? Por que será? Coisa boa, hein, Val? Nós temos peregrinação. A gente até anotado aqui, ó, para não esquecer. Ai, que ótimo. Hoje nós temos peregrinação. Quero convidar quem nos acompanha para peregrinarmos juntos. Olha, lembrando, já quero de antemão dizer que a peregrinação é sempre uma maneira de você viver um encontro com Deus e também de ajudar a Canção Nova, né? Peregrinando, você ajuda a Canção Nova no projeto Dai-me Almas, você ajuda também a comunidade Obra de Maria, que também trabalha com evangelização e projetos lindos na África, assim como a Canção Nova, também temos casa na África. Enfim, gente, vamos peregrinar juntos, vamos viver uma experiência de fé. Ano que vem eu vou conduzir 2 peregrinações junto com a Obra de Maria. E eu costumo dizer, já falei com a Val, que eu não gosto de peregrinações muito, muito grandes, então tem poucas vagas, fechando o número lá, eu peço já para a Obra de Maria não colocar mais pessoas, justamente para eu conseguir dar uma atenção mais particular, né? Eu já fui com peregrinações muito grandes, é difícil, né? Você está
eu gosto de dar atenção para cada um, enfim. Então, ano que vem, eu vou conduzir 2 peregrinações. A primeira, meu xodó, essa peregrinação maravilhosa, partiu dos próprios peregrinos, esse pedido, né, peregrinos que viajaram comigo esse ano. Nós vamos conhecer, gente, a Ásia. Vamos peregrinar para Japão e Singapura em maio, na segunda-feira depois do Dia das Mães. Então, você que é mãe, dá para você ficar curtindo aí o carinho dos seus filhos, dos seus netos, antes da gente ir. Ou você também, filho, curtir a sua mãe. Maio, segunda-feira depois do Dia das Mães, eu não me recordo exatamente o dia, mas nós vamos para Japão e Singapura. Vamos conhecer a história dos mártires ali do Oriente, um pouco da história de São Francisco Xavier, também grande evangelizador do Oriente. E vamos ter momentos culturais lindos. O padre vai também presidir a missa todos os dias. Vai ser lindo demais. Olha, eu hiper aconselho. Nós que somos cristãos, vivemos aqui no Ocidente, precisamos entender o que é viver sem um lugar no qual o cristianismo não aconteceu com exatidão como aqui, né? Para a gente ver a riqueza que a gente tem. Às vezes você tem que sair um pouco para você olhar o que você tem, a sua vida, num outro ângulo, num outro prisma, para você entender. Lá no Oriente, o cristianismo não aconteceu, né? A religião cristã, católica, monoteísta não aconteceu. Então, é outro planeta, é outro mundo nesse sentido, né? Então, é uma interação cultural fantástica. Eu hiper aconselho, porque você vai ver a sua fé, o seu mundo de outra forma e vai entender o valor da fé, da evangelização, quanto isso é precioso. Vamos ter também um dia de retiro, que o padre vai pregar, vai ser lindo demais, tá? Vou presidir a missa todos os dias, vou como diretor espiritual. Isso, maio, primeiro semestre. E segundo semestre, outubro, o padre vai conduzir uma peregrinação que vai passar pela Hungria, República Tcheca, Alemanha e Medjugorje. Então, um trajeto também fantástico, um roteiro muito especial. Acho que na segunda semana de maio, se eu não me engano, ou de outubro, ou comecinho de outubro ali, nós vamos juntos. Então, entre em contato com a Obra de Maria, as vagas são limitadas, 0 operadora 12 3186 2055. Manda mensagem, se demorar um pouquinho para responder, não desanima, que é muita mensagem chegando, a gente vai responder, tá bom? Exatamente, 12 31 86 20 55, esse é o telefone da Obra de Maria, para essa peregrinação com o Padre Adriano Zandonal, para tantas com os diretores espirituais da Canção Nova. No período de Carnaval de 2026 tem vários roteiros disponíveis. Quem sabe você vai fazer uma experiência diferente do Carnaval, hein? Retiro, oração, cultura, fé, não perca essa oportunidade. Eu sempre digo, nem que seja por curiosidade. Dá uma ligadinha lá, como é que funciona? Deixa eu participar, como é que é? 12 31 86 20 55, diga, quero peregrinar com os diretores espirituais da Canção Nova. Louvado seja Deus, porque, como o padre disse, essas peregrinações ajudam a Canção Nova a seguir adiante com a sua missão. E a gente vai seguindo em frente, a graça de Deus vai acontecendo, os testemunhos vão chegando. E a Maria Renata preparou um especial para nós nesse momento. Quero trazer o testemunho da nossa querida Wanda Rodrigues. Ela mandou através do e-mail da Michele Rodrigues, deve ser filha, né? É um testemunho que fala sobre a saudade de alguém que já foi para Deus, né? Eu sei que muita gente vai se identificar e vai ser consolado e fortalecido por esse testemunho. Ela diz assim: testemunho de Wanda Rodrigues de Anópolis, Tocantins. Bom dia, querida bancada do Sorrindo para a Vida. Meu nome é Wanda Rodrigues. Moro em Dianópolis, Tocantins. Meu café da manhã diário é o Sorrindo para a Vida. E eu sou sócia contribuinte há muitos anos. Já tive a alegria de visitar a Canção Nova por 3 vezes. Momentos que ficaram gravados em meu coração. Recentemente aproveitei a oportunidade de participar do Encontro Estadual das Mães que Oram pelos Filhos em Palmas, para entregar para Paula Guimarães uma doação muito especial, um anel de ouro destinado à manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. É uma forma de retribuir e colaborar com aquilo que tanto nos faz bem espiritualmente. Hoje, dia 25 de outubro, foi sábado, né? De 2025, faz 1 ano e 10 meses que minha filha mais velha, Cláudia, fez sua Páscoa definitiva aos 44 anos de idade, no dia de Natal. A princípio, foi difícil compreender por que justamente nesse dia do Natal, ela partiu. Mas o Senhor me disse: o aniversariante sou eu, e você me presenteou com o que você tinha de mais sagrado, a primeira filha que lhe confiei. Não foi fácil aceitar, mas com o tempo compreendi.
A saudade é o amor que fica. Sei que o Senhor sempre cuidou de mim e neste momento me colocou em seus braços, me sustentando com sua presença. É por isso que eu ajudo a Canção Nova, porque sei que todo gesto de amor e generosidade reverbera na vida de outros e fortalece a minha própria fé. Com gratidão e carinho, Wanda Rodrigues. Obrigada, Wanda. É um testemunho assim, bem simples no jeito de falar, mas que a gente se identifica tanto, né? Tem sofrimentos, dores na nossa alma que a gente sente todo dia. De maneira mais intensa, outros dias de uma maneira um pouco mais amena, mas é uma dor para a vida. E que bom que através da Canção Nova, né, também do movimento Mães que Oram pelos Filhos, creio eu, com certeza, você tem encontrado resposta, sentido para essa dor, né? Que Deus te abençoe. Você, de todo o Brasil e além do Brasil, tem um testemunho, tem uma partilha, manda pra gente, né? Eu vou acolhendo aqui, vamos rezando também por você. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. Maravilha, é isso mesmo. Vá participando conosco, porque tanto quanto a palavra de Deus alcança o nosso coração, o testemunho também, porque o testemunho é a palavra de Deus aplicada. Obrigada a todos que estão aí juntinho conosco. Eu tenho um recadinho aqui, olha, gente, esse eu fiquei devendo. Deve ter uns 2 meses que está comigo, mas olha, eu não peguei nada desse pote de café. Nadinha, eu vou fazer assim para não fazer propaganda, né? Foi um senhor tão simpático, ele deixou aqui esse pó de café do Vale do Jequitinhonha, veio lá do Espírito Santo, ele está se falando, eu gostaria muito que vocês da bancada experimentassem esse cafezinho. Ele diz, bom dia, Valdênia, manda um bom dia para o pessoal do Espírito Santo. É a caravana de Venda Nova. É a Márcia, a Neuza, Dalva, Luiz Henrique, Isadora, Augusto, Zélia e a família Casa Grande. O João Alves, que também deixou aqui. E manda um abraço para todos do Sorrindo para a Vida. Muitíssimo obrigada. Ele deixou outros nomes. Ele disse assim, Val, os mineiros todos amam vocês e a Canção Nova. Muitíssimo obrigada. Então, você que me deixou esse café com esse bilhetinho, desculpa, ficou numa outra bolsa, mas eu localizei ele e trouxe aqui com todo carinho para a gente tomar esse café gostoso. Vou combinar com o Samuel, que eu sei que ele gosta muito de café também. Gostei da ideia. Obrigada, viu, família? Nós já estamos em oração com você, por você, pelas suas intenções. Continue participando conosco, continue fazendo essa experiência da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Palavra de hoje, quem ainda não pegou, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, tá bom? Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. E hoje é Santo Antônio de Pádua, que nos ajuda também a rezar e a abrir o coração com a frase do dia. Ele diz assim, a caridade é a alma da fé, torna-a viva. Sem amor, a fé morre. Vou repetir para você, hein? A caridade é a alma da fé, torna-a viva. Sem amor, a fé morre. Hoje, Santo Antônio de Pádua está nos inspirando a fazer a caridade. Torna a caridade viva. Seja caridoso com quem está ao seu redor. Comece com o próximo mais próximo de você. Ofereça ajuda, esteja atento, tenha sensibilidade, porque é assim, alimentando a caridade, alimentando o amor, que a gente também alimenta a fé no nosso meio. A gente precisa ter fé na humanidade, gente, mas começar em nós. Nós somos os propagadores do bem, os executores do bem. Que Deus se utilize de mim e de você para fazer o bem na vida do outro. Vamos cantar, vamos rezar, nós já estamos sorrindo para a vida. Pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite
poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por isso, quero exortar-te a reavivar o dom que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Repito, por isso quero exortar-te a reavivar o dom de Deus, em algumas outras traduções, a chama do dom de Deus, que Deus te concedeu pela imposição de minhas mãos. Com efeito, Deus não nos deu um espírito de covardia, presta atenção nisso, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Vocês podem, irmãos, repetir depois de mim? Deus não me deu um espírito de medo, um espírito de covardia. Você em casa também. Deus não me deu um espírito de medo e covardia, mas de fortaleza, de amor, de domínio próprio. Amém. Veja bem, essa palavra é muito forte, é uma ordem de Deus para nós nessa manhã, é uma palavra de exortação também, porque veja bem, Paulo está dando essa ordem para Timóteo, mas antes de entender essa ordem, quem era Timóteo? Timóteo, gente, era um jovem, filho de mãe cristã, também neto de uma avó cristã, e um pai pagão, que era um jovem que foi escolhido para ser o primeiro bispo de Éfeso. Então, São Paulo tinha o ordenado, né? O que é ordenado? Ele impôs as mãos. Até hoje, na ordenação de um padre, o bispo, que é sucessor dos apóstolos, faz o mesmo gesto, né? Impõe a mão, transmitindo ali o dom e invocando a ação do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Então, São Paulo tinha ordenado São Timóteo, e mesmo sendo jovem, o colocado à frente da igreja de Éfeso. Todavia, Timóteo enfrentou muitas dificuldades, gente, muitas batalhas. Quem é líder de alguma coisa sabe o quanto que é difícil, né? Olha, os líderes às vezes são muito mal interpretados, e também às vezes erram, obviamente, mas quem tem uma missão sabe que em alguns momentos a gente se cansa, a gente se abate, né? Você como mãe, como pai, talvez hoje você está abatido, abatida, porque você está lutando pelo seu filho, pela evangelização do seu filho, para que o seu filho, a sua filha supere um vício, supere uma realidade que o aprisiona, uma postura errada na vida, e você não vê reação dele, né? Você está lutando por um casamento que parece falido, você está lutando para superar uma realidade que parece que você não vê solução. Então o desânimo vai se abatendo. Então, Timóteo estava enfrentando muitas dificuldades. Sobretudo, Timóteo enfrentava uma heresia, né, muito comum nessa época, que São João também enfrentou ali em Éfeso, um pouquinho depois, que é a heresia do docetismo, né? Os docetas negavam que Jesus era
homem, tinha se encarnado, né? Os docetistas. Então, muita batalha, muita perseguição, e ele um jovem, né? Muito entusiasmado, começou muito entusiasmado, mas estava desanimando. E esse é o problema da gente. A pessoa no dia do casamento, né? No dia da lua de mel, ela está entusiasmada, ela está disposta a perdoar. No dia da ordenação, a gente está disposto, nós como padres, né? Estamos dispostos a superar as dificuldades. No dia que se forma, ali como médico, como juiz, enfim, independente, não sei qual é a sua missão, a pessoa está motivada, mas depois a gente vai se desmotivando, se desanimando, desânima. Ânima quer dizer alma, né, do latim. Você vai perdendo a alma, a disposição interior, as decepções, os problemas vão sufocando, vão minando a gente, sabe? E a gente vai desanimando. Talvez hoje você está desanimado, desanimada. Já começou a semana com esse peso na cabeça, no coração, pensando, nossa, padre, tudo de novo essa semana. Esse filho que eu me esforço tanto para trabalhar, para sustentar, reclamando aqui nesse vício, ou nessa postura errada, nessa depravação, nessa promiscuidade que ele vive. Ô padre, meu marido, tudo de novo, há 20 anos eu estou lutando. Enfim, você pode nomear, né? A gente vai tentando, vai caindo, vai levantando. Talvez a sua decepção é com você mesmo, né? Nossa, padre, eu não acredito que eu caí nesse pecado de novo, nesse erro, eu estou lutando tanto, eu quero tanto fazer o que é certo. Como disse São Paulo aos Romanos, foi a leitura desses dias atrás, né? Eu acabo fazendo o mal que eu não quero e o bem que eu quero eu não tenho força para fazer, né? São Paulo viveu esse drama, imagina eu e você, né? Talvez você está como Timóteo. Mas Deus hoje, através de São Paulo e através da palavra, está te dizendo, eu te exorto. O que é exortar, né? Dá licença, Val, abre para mim a imagem aqui. Exortar, às vezes, é você dar um chacoalhão na pessoa, né? Você já percebeu que até fisicamente, às vezes, você precisa disso, porque o sofrimento vai te fechando tanto, você fica tão assim, você não enxerga, né? Você vê que tem pessoas que elas estão vendo, mas não estão enxergando, né? Aí você tem que, meu amigo, acorda, né? Então, São Paulo chegou em Timóteo e deu uma exortada, deu um chacoalhão, né? Acorda, Timóteo, não esquece, não se esqueça de quem você é, do que Deus já fez por você. Não se esqueça dos dons que você já recebeu. Não se esqueça da sua missão. Não se esqueça da unção que há sobre você. Porque veja bem, quando Deus te dá uma missão, Deus já te dá uma unção para realizar aquela missão. Ele te dá dons espirituais para você realizar aquela missão. Então, o Deus que te deu essa missão, Ele já te deu dons espirituais. Ele já te deu condição de realizar essa missão. Ele já te deu unção. Só que a gente vai se esquecendo. Então São Paulo exortou, deu uma chacoalhada. E hoje, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, eu quero chacoalhar você. Chacoalhar você que está desanimado. Chacoalhar você que só está olhando para os problemas. Chacoalhar você que esqueceu das promessas de Deus. Chacoalhar você que está achando que as situações são maiores que o poder de Deus. Chacoalhar você que está, sabe, levando com a barriga a sua missão. Você é uma professora, você é um professor, você é um diretor de escola, você é até um padre, mas o povo não quer saber mesmo, então eu estou levando com a barriga, seja o que Deus quiser. Não. Deus quer que você recobre o seu ânimo, recobre a sua disposição. Exorto-te a reavivar. Reavivar também quer dizer voltar ao primeiro amor, né? Exorto-te a voltar ao primeiro amor, aquilo que São João escreveu lá no livro de Apocalipse, né? Aquela igreja, se eu não me engano, de Laodiceia, que tinha se esfriado. E São João disse, olha, Deus te exorta a voltar ao primeiro amor, porque você se esfriou, então você está se afastando de Deus e daquilo que Ele tem para você. Gente, é muito medíocre a nossa atitude, muitas vezes, de viver a nossa vocação de qualquer jeito, empurrando com a barriga. Isso é de uma mediocridade que nos condena e nos faz infelizes. Porque você foi feito para dar o seu melhor, você foi feito para progredir, você foi feito para fazer o melhor da sua vida, para colher frutos ótimos. E se você vive na mediocridade, isso te encarcera, te encerra na tristeza, na falta de sentido. Então São Paulo exortou Timóteo e está exortando eu e você. Exortando, sacoalhando a reavivar. A palavra reavivar foi escrito no grego original aqui no Novo Testamento como anasopirem,
que poderia ser traduzido como literalmente como acender novamente, simples. Anasoperem significava, você tem uma fogueira aqui, você está no escuro, veio um vento e apagou a fogueira. Anasoperem do grego significava simplesmente acender de novo, acender novamente o que se apagou. Então, São Paulo está dizendo e Deus está dizendo, acenda de novo o ânimo, acenda de novo a disposição de amar, de perdoar, acenda de novo o fogo que se apagou, o fogo da fé, o fogo da esperança, o fogo do amor, o fogo da oração, o fogo da disposição de viver esse sacramento do matrimônio, o fogo da disposição de ser um bom padre que reza, um bom missionário que atende o povo. Acenda de novo, sabe? Porque você recebeu esse dom pela imposição das minhas mãos. E reavivar sugere reacender, né? Sugere retomar algo que estava hesitante. Talvez Timóteo estava hesitante, com medo. Ele estava com os dons que ele recebeu inativos. Porque veja bem, Paulo não falou para Timóteo, olha, pede novos dons do Espírito Santo. Não. São Paulo diz, existem dons que Deus já te deu, Timóteo, mas que eles estão inativos, inoperantes. Acenda de novo, reaviva, retoma. Talvez existem muitos dons que Deus te deu, filho, filha, que ao longo da sua caminhada foram sendo abafados, apagados por tantas coisas. Depois eu vou falar aqui as coisas que abafam o dom de Deus em nós, né? Mas talvez você teve os seus dons sendo não cancelados, porque o que Deus dá ninguém cancela. Romanos 11, 29, o dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Mas talvez por decepção com líderes, com padres, com pessoas, você foi perdendo a sua fé. Mas olha, a sua fé em Deus não tem nada a ver com o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. É uma fé muito imatura, aquela que acredita porque as pessoas são boas e aquela que desacredita porque as pessoas erram. Pessoas erram, padres erram, pastores erram, ponto. A sua fé não pode estar pautada no líder. Sua fé não pode depender da virtude ou não virtude do pastor, do padre, do líder. A sua fé tem que estar em Deus, Ele não falha. Nós, líderes humanos, falhamos. Mas Deus está te chamando a renovar, a reavivar, a retomar os dons que Ele te deu. Acenda de novo. Talvez, como eu disse, a decepção apagou. Talvez, como eu disse, os problemas abafaram, mas é hora de reacender. São Paulo adverte também a Timóteo, né? A não ter um espírito de medo, de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Você que está com medo de enfrentar o dia de hoje, você vai ter essa reunião difícil aí com o seu patrão. Você vai ter essa reunião difícil com as pessoas. Você vai ter que enfrentar essa sala de aula lotada de alunos. Você vai ter que viajar. Você vai ter que trabalhar carregando coisas. Você vai ter que limpar de novo a sua casa sabendo que vai ser suja daqui a pouco tempo. Você vai ter que cozinhar sabendo que tem aquele monte de louça e que amanhã tem que cozinhar de novo, que à noite tem que cozinhar de novo. Deus está te dizendo, eu não te dei um espírito de temor, de covardia. Enfrenta o que você tem que enfrentar, é uma ordem de Deus para você. Enfrenta sem medo. Enfrenta com ousadia. Deus te deu um espírito de fortaleza. O espírito de fortaleza é um espírito de fortaleza. Sabe, eu sei que talvez você esteja abatido, abatida, mas é hora de se levantar. Deus já está vencendo em você. Você pode repetir depois de mim? Você em casa, os meus irmãos me ajudam. Deus já está vencendo em mim. Deus já está vencendo em mim. É mais forte o poder de Deus agindo em mim. É mais forte o poder de Deus agindo em mim. Do que os problemas. Do que os problemas. Do que o poder do mal. Do que o poder do mal. Agindo fora de mim. Agindo fora de mim. Deus já está vencendo em mim. Deus já está vencendo em mim. Ele me deu um espírito de fortaleza e coragem. Ele me deu um espírito de fortaleza e coragem. E hoje eu deixo todo o desânimo para trás. E hoje eu deixo todo o desânimo para trás. Aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. São Timóteo, no fundo, estava cansado, gente, da missão. E é mentira se eu disser para você que a nossa missão não nos cansa. Humanamente falando, fisicamente,
Às vezes eu vejo, né? Tem semanas nas quais eu tenho tanta coisa para fazer, que depois eu vou assistir uma pregação minha, ou vou ver uma coisa ou outra, eu vejo assim que o cansaço é tão grande que às vezes você troca até as palavras, você esquece uma sentença. Porque é muita coisa para fazer. Eu não vou ser mentiroso falar para você, minha vida é muito tranquila, a vida dos meus irmãos é tranquila. Não, nós fazemos muita coisa. E às vezes o cansaço nos visita. Mas o cansaço é curado com descanso, não com desistência, né? Não com desânimo. Então a gente tem que aprender a descansar fisicamente, mas também a descansar em Deus. São Timóteo, que era um discípulo fiel, precisou ser reanimado por Paulo. Imagina eu e você, né? O desânimo espiritual é normal, gente, mas não pode ser um estado permanente da nossa alma, né? O desânimo momentâneo é normal. E mais uma vez eu digo, existe uma responsabilidade pessoal no dom que Deus nos dá. São Paulo não pediu para São Timóteo pedir outros dons, mas para reavivar o dom que ele já tinha. Então existe uma responsabilidade pessoal com o dom. Você tem que ativá-lo, você tem que usá-lo de forma corajosa, sem deixar esse dom paralisado, né? Você tem que fazer o seu talento render. Então, se houve um desânimo, hoje é o momento de recomeçar. Hoje é o momento de reassumir o dom que Deus te deu. Você pode falar, padre, qual é o dom que Deus me deu? Existem dons particulares, obviamente. Existem dons como um sacramento da ordem, um sacramento do matrimônio, te confere um status de vida ali, óbvio. Mas, gente, lembre-se que você é batizado. O batismo é o maior dom que Deus nos deu. O batismo nos faz filhos de Deus. Depois o crisma, né? Também. São dons que imprimem em nós um caráter. São sacramentos que nos dão dons específicos, né? Com o crisma, por exemplo, vem os 7 dons do Espírito Santo. Então se lembre que você é batizado, que você é ungido, que você é chamado por Deus. Chamada. Não é o mundo que define a sua identidade. É o Espírito Santo que habita em você. Então, faça o seu batismo, vou usar essa analogia, claro, título de analogia, reative o batismo que está em você. Reative as consequências, né, os frutos do batismo. Reative os frutos do crisma. Reative o ânimo espiritual. Quantos dons estão paralisados em nós por causa do medo, sabe? Quantos de nós não estamos paralisados hoje por causa do medo? Medo de evangelizar, medo de testemunhar, medo de recomeçar depois de uma queda. Não existe pecado maior que o amor de Deus. Recomece em nome de Jesus. Medo de enfrentar um vício, uma depressão, uma tempestade. Mas Deus te deu um espírito de fortaleza. Então não deixe o medo dominar você, sufocar a sua fé. Talvez você tinha começado um trabalho na igreja e parou. Talvez você tinha começado um apostolado na internet e parou. Talvez você tinha começado a lutar pelo seu matrimônio e parou. Ai, mas padre, eu luto sozinho. Ai, mas é isso, mas é aquilo outro. Olha, para de desculpa, né? Eu entendo o seu sofrimento, eu acolho você. Mas a gente tem que ter consciência que na vida a gente só pode ter 2 coisas. Ou resultados ou desculpas. A gente nunca pode ter os 2, né? Se você quer ter resultado, deixa as desculpas. Se você quer ter desculpa, deixa o resultado. É fato. Eu sei que existem variantes aí, agravantes e atenuantes, mas enfrenta a vida como ela é. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor, que no dia do juízo você possa chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, com os dons que o Senhor me deu, eu desenvolvi ao máximo. Uns são mais fortes, outros são mais frágeis, eram mais frágeis, mas eu dei o meu melhor. Senhor, a família que o Senhor me deu, eu lutei até o fim por ela. Senhor, o casamento que o Senhor me deu, o Senhor sabe que eu não medi esforços para fazê-lo acontecer. E se não aconteceu, não dependeu de mim, mas eu dei o meu melhor, né? E obstáculos, falar agora sobre isso, que abafam o dom de Deus em nós. Obstáculos. Primeiro, eu já tenho dito e retomo, é o desânimo, né? É esse cansaço que vai minando as suas motivações. Uma pessoa desanimada, ela não tem mais motivação, né? Vamos ali fazer aquilo? Ah, não, já tentei, não vai dar. Vamos viajar? Não, nunca dá certo, o carro sempre quebra.
dando exemplos, a pessoa perde a motivação. Então o desânimo abafa o dom de Deus em nós. E o desânimo, eu não estou dizendo que é culpa sua. Sim, padre, eu estou desanimado, mas o meu líder errou. Sim, padre, eu estou desanimado, mas a minha paróquia não ajuda, a minha comunidade não ajuda. Sim, padre, eu estou desanimado, mas eu estou devendo. Sim, padre, eu estou desanimado. Olha, gente, a gente sempre vai ter desculpa para ser santo ou para ser pecador. A gente sempre vai ter desculpa para ser feliz ou para ser triste. Escolhe, né? Você tem motivos hoje para ser triste, eu sei. Mas você também tem motivos para ser feliz. Você tem desculpas hoje para ser santo, eu sei. Você quer o céu, você quer crescer. Mas você também tem desculpa para ser pecador. Então, escolhe o que você quer. Todo mundo tem algo difícil para concretizar. Escolhe o seu difícil, né? É difícil você conquistar, lutar, crescer, mas também é difícil você ver todo mundo crescendo e você ficando para trás, frustrado e amargurado. Então escolhe o seu difícil, né? Qual difícil você quer lidar? Com o que você quer ter como consequência na sua vida? Então o desânimo abafa o dom. Reaja hoje contra o desânimo. Reaja hoje contra o cansaço espiritual. Levante-se, recomece, né? Outra coisa que abafa o dom. Não precisa nem dizer, mas isso aqui a gente sempre tem que... O óbvio precisa ser dito, né? Aprendi com o padre Jonas. O pecado, a desobediência. O pecado, a desobediência a Deus abafam o nosso dom, abafam o nosso ânimo, abafam o nosso fervor. Talvez hoje é o dia de você fazer uma boa confissão. Talvez hoje é o dia de você se decidir romper com o pecado. Eu sei, não vou ser demagogo, que existiram na sua vida um nível de concessão ao pecado, existiu na sua vida um nível de adesão àquilo que você sabe que não é da vontade de Deus, que você ficou tão vendido nisso, você está tão envolvido que você não consegue nem ver caminho de saída. Já faz parte da minha vida, padre. Mas é com você que Deus está falando, tá? Deus pode te libertar sim, você tem que chegar diante dele e ser honesto, falar, Senhor, hoje eu não vejo condição em mim de vencer isso, mas eu quero, me ajuda, o Senhor pode vencer em mim. O pecado, a desobediência não pode ser um estilo de vida, não pode ser um jeito de viver. Mas todo mundo faz, filho, você quer o céu? Filha, você quer o céu? Você quer ser feliz ou você quer viver mediocremente? Você quer viver na mentira? Olha, a mentira continua sendo mentira, por mais que todo mundo diga que ela é verdade. E a verdade continua sendo verdade, por mais que todo mundo diga que ela é mentira. O certo continua sendo certo, por mais que todo mundo faça o que é errado. Então hoje, busque uma boa confissão. Então hoje se decida a romper com o pecado. Então hoje se decida a sair de um estado de desobediência a Deus. Porque o pecado, a desobediência, a mentira, abafam o dom de Deus. E Deus está nos dando essa ordem, reaviva o dom. Talvez seja só uma cinza, você já percebeu? Quando você está fazendo churrasco, lá no sul a gente faz muito churrasco, né? Às vezes você está fazendo um churrasco, tem ali um carvão, ou fazendo uma fogueira, que seja, e parece que só tem cinza, mas você vai dar uma soprada, ou antigamente a gente pegava a tampa de uma panela, né, e fazia assim, para fazer o carvão pegar de novo, ou tem gente que usa um ventilador, aí por trás da cinza tem uma brasa ainda. Aí você vai, nossa, tem uma brasa, dá para colocar mais um pedaço aqui de costela, de bisteca, do que seja. Às vezes também é a mesma analogia na nossa vida, parece que só tem cinza. Só tem a cinza do medo, só tem a cinza da decepção, só tem a cinza da tristeza, mas Deus está falando, não assopra. Deixa o fogo do meu espírito soprar, que você vai ver o fogo reacender, né? Deixa o vento, do meu espírito soprar, que você vai ver o fogo reacender, né? Então, o pecado e a desobediência apagam o nosso ardor. Mas o que mais apaga o nosso ardor? Isso aqui é óbvio também, mas, como eu disse, o óbvio precisa ser dito. A falta de oração. A falta de comunhão com Deus. Sem oração, sem comunhão com Deus, o dom esfria e o ardor espiritual vai embora. Se você tem tido muitas prioridades, mas se a oração não é uma prioridade para você, é sinal que você não ama a Deus o bastante e é sinal que o desânimo já chegou no seu coração. Às vezes o desânimo não é nem fruto do erro dos outros ou do erro nosso, mas é fruto desse esfriamento espiritual, dessa falta de oração, né? Quem não reza, gente, já começou a afundar, sabe? E quem reza, ainda que esteja errando, Deus vai consertar de alguma forma, né? A gente subestima o poder da oração. E tem gente que fala, padre, eu não tenho tempo. Gente, a gente tem tempo porque é prioridade, né? É que nem a pessoa que nunca tem tempo para fazer uma caminhada porque trabalha muito. Infarta num dia, no outro está caminhando.
né? Percebeu? Nunca tem tempo. Para comer igual um boi tinha, né? Para viajar, para tudo tinha. A pessoa infartou, ela arranja tempo. Por quê? Porque ela viu que ela caminho, ela morre. Então se tornou uma prioridade para ela, né? Então, olha, se você tem tempo para ir ao salão, que é muito bom, dá um jeito nesse cabelo aí, pelo amor de Deus, né? Passa um batom nessa cara, né? Você, mulher. Se você tem tempo para visitar uma pessoa, se você tem tempo para comer, se você tem tempo para ficar no TikTok aí, horas e horas, para assistir aquela série, pergunta para você mesmo se essa série está te acrescentando tudo isso que você acha que ela está. Por que você não tem tempo para rezar? Por que eu não tenho tempo para rezar? A oração precisa ser uma prioridade. A gente não tem o cronograma de cada dia, né? Eu sou bem organizado, não sou metódico, mas eu sou organizado. Eu gosto de pensar, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu preciso gastar tanto tempo nisso, naquilo, não posso procrastinar, né? Perder tempo. Então, na sua cabeça tem que ter já também um momento da oração. Tem que ter em cada dia o tempo, o momento da oração, né? Tem que fazer parte do cronograma diário, sabe? Então, a falta de oração, ela abafa o dom. Sem comunhão com Deus, o dom esfria. Talvez você está com o dom de Deus aí, que Ele te deu no seu matrimônio, na sua vida, frio, por falta de oração. Tem que ter oração. Tem que ter comunhão com Deus. Porque é na intimidade com Deus, é na oração que você vai ouvindo Ele, que a intimidade vai sendo restaurada, que as palavras que Ele vão te dando, vão te tirando do torpor, do desânimo, vão te levantando, né? Falta de oração. Outra coisa que abafa o dom de Deus em nós, a ingratidão. Aquilo que os padres da igreja chamavam de amnésia espiritual, né? É você esquecer as bênçãos de Deus, as bênçãos passadas, né? É você não contar as bênçãos, como diz o Salmo. Porque a ingratidão gera desânimo. Quando você esquece das bênçãos passadas, tudo que Deus já fez na sua vida, você corre o risco de se encerrar no desânimo. Mas quando você começa a lembrar, eu estou passando por isso, mas Deus já me livrou disso, Deus já me livrou daquilo, Deus já me tirou da morte, Deus já abriu uma porta, Deus cumpriu já isso na minha vida. Isso vai trazendo um novo entusiasmo, né? E a palavra entusiasmo é fantástica, né? O prefixo en, entusiasmo, né? Vem do theos, né? Entusiasmo do grego quer dizer estar cheio de Deus, né? É deixar Deus te encher de esperança. Então, talvez hoje você precise olhar para trás e fazer uma oração de louvor. Senhor, obrigado, porque eu já vivi situações piores que essa que eu estou vivendo, essa que eu estou vivendo hoje, e o Senhor já me livrou da boca do leão. Obrigado. Obrigado porque o Senhor já me tirou da boca do leão. Obrigado porque o Senhor já me restaurou quando eu achava que não tinha mais sentido. Obrigado porque o Senhor já me levantou nas minhas quedas. Obrigado porque esse problema de hoje não vai me definir como os antigos não definiram. Eu creio no seu poder, na sua ação. Seja grato, celebre os feitos de Deus na sua vida. Isso reaviva a chama do dom. Se você só olha para o que deu errado, tem gente que é viciada no negativo, né? Se você só olha para o que deu errado, você vai viver desanimado. Olhe para o que está dando certo. Tem gente que diga assim, padre, nada na minha vida está dando certo. Eu pergunto assim, nada? Certeza? Você está aqui, você está respirando, ué. Você não está doente em fase terminal. Mesmo se tiver, é preciso ter esperança no céu, né? Olhar para a eternidade. Não é só aqui que a gente vive. Mas louvar, ser grato. Outra coisa, última coisa que abafa o dom, né? Que faz a gente desanimar. O mundanismo, né? A distração. O excesso de coisas superficiais, supérfluas desse mundo, que tiram o foco de Deus. A busca excessiva por prazer, por uma aparência perfeita, por ter, por mostrar, por exibir, por querer reconhecimento das pessoas, né? Correspondendo às modinhas desse mundo, isso também abafa o dom, sabe? E como reavivar a chama do dom? Como? Em primeiro lugar, volte à palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo contato, a Bíblia é o combustível da chama, do fogo de Deus em nós. Volte ao primeiro amor, volte à palavra, ou se você nunca foi um homem ou uma mulher de ler a Bíblia, comece. Gente, o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova o poder, a importância de sermos pessoas cheias da palavra, que leem a palavra, que vivem a palavra. Eu já fiz o convite outros dias e faço novamente. Esse ano estou fazendo, né, o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano.
Desde 1º de janeiro até 31 de dezembro, todos os dias ao meio-dia, está entrando no meu canal no YouTube um vídeo nos quais eu estou lendo a Bíblia, explicando a Bíblia inteira, dividindo os 12 principais períodos da história da salvação, para ficar mais didático, né? Porque a Bíblia toda é um compêndio de 73 livros que conta a mesma história, né? E está lá, você pode começar hoje, o seu ano pode começar hoje, a playlist está lá, se chama Bíblia em um ano. Só lá você começar. Hoje você faz o primeiro vídeo, amanhã o segundo, os vídeos estão todos lá. Conhecer mais a palavra, mas também conhecer, claro, eu estou fazendo um estudo como um todo, né, para você entender sobre o que a Bíblia fala e o que no Antigo Testamento se cumpre no Novo, assim sucessivamente. Mas você precisa ter um contato diário com a palavra. Por exemplo, hoje cedo eu já fui à capela rezar, né, li a leitura de hoje, Deus já falou comigo. Voltar à palavra, porque a palavra, gente, ela vai nos balizando, ela é o GPS que vai corrigindo a nossa rota, ela vai retirando a gente do caminho errado e colocando no caminho certo. Ela vai balizando a nossa mente, nos ensinando a pensar como Deus. Então volte à palavra, leia a Bíblia, seja um homem e uma mulher de meditação, de leitura diária da Bíblia, porque isso vai reavivar a chama do dom de Deus em você. Vai reavivar o espírito de fortaleza em você que tem sucumbido ao medo, ao desânimo. Então retorne à palavra de Deus, leia a palavra, medite a palavra. Gente, é lastimante para nós padres percebermos o quanto os católicos desconhecem a palavra de Deus, o quanto nosso conhecimento, na maioria dos casos, talvez você seja uma exceção, mas na maioria o conhecimento é muito raso. E isso limita a nossa ação espiritual, isso muitas vezes contribui para nós sermos encerrados no desânimo. Você vê, nas tentações do deserto, o diabo tentou Jesus usando a Bíblia. E Jesus tinha um conhecimento tão intenso e superior da Escritura, que ele rebateu a tentação do diabo usando a Escritura do jeito certo. Tanta gente fica repetindo o versículo, decorando o versículo. Não é isso, é entender a Bíblia, não é ficar decorando o versículo. É entender a palavra, é entender o pensamento de Deus, né? Tende o pensamento de Cristo, disse São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Isso só acontece através da leitura da palavra. Então, para reavivar o dom, volte à palavra. Mas também, para reavivar o dom, como eu já falei anteriormente, mas agora eu falo no sentido inverso, volte à vida de oração, persevere na oração. Por quê? Porque na oração, o Espírito Santo vai falar com você. E o que o Espírito Santo fala, muitas vezes, é o remédio para nos tirar do desânimo. Quantas vezes os meus irmãos já devem ter vivido essa experiência? Eu vivi, os meus irmãos com certeza também, momentos de cansaço, de perseguição, de dúvida, de desânimo. Todos nós vivemos, de quedas. Mas você vai rezar e Deus te dá, através do Espírito Santo, uma palavra, uma direção que na hora te levanta. Você nem lembra do que aconteceu, corrige ali o que foi errado. Restaura o ânimo, restaura a visão, restaura a disposição de lutar. Quantas vezes? Então é preciso, porque o Espírito Santo fala no silêncio da oração, é preciso rezar. Isso reaviva a chama do dom. Outra coisa que reaviva a chama do dom, né? Terceira coisa, viver os sacramentos. Sim, muitas pessoas estão com o dom de Deus apagado porque não se confessam, porque não comungam, porque não adoram Jesus na Eucaristia. Adore Jesus na Eucaristia, visite o Santíssimo, reze o terço ou o rosário se possível, vá à missa, comungue se você pode. Se você não pode comungar por alguma razão, vá à missa mesmo assim, ouça a palavra, alimente-se, né? Se tem alguma coisa que te impede por estado, né? Condição de estado, não é uma coisa que você confessa e resolve, talvez você não pode confessar também por causa do seu estado hoje, mas vá à missa e tente resolver o que está ao seu alcance para você voltar a comungar, para você poder se confessar. Os sacramentos reavivam a chama do dom em nós. Agora, se a gente deixa de viver o sacramento, tudo isso você pode achar, padre, é circunstancial. Não é, isso vai matando o teu ânimo, isso vai retirando o seu fogo, né? Vai te encerrando no medo, na covardia. Outra coisa que renova, reaviva a chama do dom em nós, o serviço. Porque São Paulo não falou para Timóteo, Timóteo, vai agora para um spa, fica lá em oração por 6 meses na piscina. Não, São Paulo falou, filho, reaviva a chama do dom que você recebeu e continue a sua missão de servir como bispo em Éfeso. Então, o serviço, ou seja, o colocar o dom de Deus em prática, o exercer
a missão que Deus nos deu, o exercer a missão de pai, de mãe, de filho, de profissional, de médico, de açougueiro, de padre, com exatidão, reaviva a chama do dom de Deus em nós. Olha o que Santo Agostinho dizia. Olha só, essa frase de Santo Agostinho é fantástica. Ele dizia o seguinte: começa a ser o que deves ser e Deus te ajudará. Começa a ser o que deves ser e Deus te ajudará. Ou seja, realiza o teu dom, a tua missão. Começa a ser o que você deve ser. Seja padre como você deve ser, seja pai, mãe, profissional, missionário, médico, juiz, advogado, político, diarista, como você deve ser. Dá o seu melhor. Começa a ser o que deves ser e Deus te ajudará. E Deus te ajudará. Então sirva. Deus não te deu os seus dons para você ficar num espírito de autoconservação. Deus te deu os seus dons para você se expor, para você servir. Tem gente que tem medo de ser julgado, é um orgulho na verdade, então não faz nada, porque o que vão falar de mim? Não, o humilde ele se expõe, ele serve, ele não está preocupado com a plateia. Você não veio para esse mundo para agradar uma plateia, você veio para esse mundo para cumprir um propósito. Para de ficar preocupado com o que estão achando de você e faz o que Deus já te pediu. Volta ao primeiro amor, volta e serve. Serve com o dom que Deus te deu, coloca em prática o dom que Deus te deu. Muita gente adoece espiritualmente, até que reza, até que lê a Bíblia, mas por falta de serviço. Porque é um tripé, né? Você reza, está entendendo? Você lê a palavra, mas também você trabalha, você coloca o dom que Deus te deu à disposição. Então sirva na igreja, sirva sendo um catequista, sirva trabalhando numa pastoral. Me perdoe, mas tem gente que é tão orgulhosa, se acha tão bom. Padre, eu estudei teologia, ou eu viajei para a Terra Santa, ou eu tenho mais uma condição financeira melhor, então eu não preciso servir na paróquia. Precisa sim. Precisa servir na paróquia, precisa servir no dízimo, precisa servir numa pastoral, precisa fazer alguma coisa, sai desse salto, desce. Sirva, seja humilde. Talvez é por isso que o dom de Deus está esfriando em você. Tem gente que adoece por falta de serviço, presta atenção. Tem pessoas que eram ativas na igreja, ativas num grupo, de repente elas saem, elas deixam de servir, elas deixam de estar ali naquele ambiente. Gente, elas adoecem. Claro, talvez você era um coordenador de grupo, hoje você tem 2 crianças pequenas, você está servindo de outra forma, isso é outra coisa. Mas se você, está negligenciando o serviço, isso vai te adoecer espiritualmente, às vezes mentalmente, tá? Então sirva, coloque à disposição o dom que Deus te deu. E colabore com o Espírito Santo, última coisa, né? Busque o Espírito Santo todos os dias, colabore com a ação do Espírito Santo e saiba que o Espírito Santo é o guardião do dom, mas você é o cooperador. O Espírito Santo é o doador do dom, mas você que coloca o dom em prática. Então peça o Espírito Santo, mas não tenha medo de fazer o que você tem que fazer. E São Paulo estava falando muito aqui também no contexto do testemunho, né? Não tenha medo, depois nós vamos ver o versículo 8. Não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor e de mim, que sou seu prisioneiro, né? São Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Então, Deus hoje está te falando, reaviva o dom e vai me testemunhar, vai servir, vai falar de mim, vai evangelizar. Quanta gente com medo de evangelizar. Não tenha medo de se expor, de falar de Deus, de usar uma camisa de Nossa Senhora, de postar que você vai à missa. Não se envergonhe de Jesus. Deus hoje quer reacender em você o fogo da paixão pela evangelização. Deus hoje quer reacender em você o fogo da paixão pela vida de oração, do amor à igreja, do amor à doutrina. O dom de Deus não se perde, mas ele pode ficar adormecido. E hoje é o momento de fazer esse dom florescer. Hoje é o momento de fazer esse dom se reavivar, se renovar. Eu sinto que o Espírito Santo já está fazendo isso. O Espírito Santo já está visitando muitas pessoas nesse momento. E o Espírito Santo já está renovando, reanimando, reavivando a chama do dom de Deus em muitas pessoas. Pessoas que tinham desanimado pelo cansaço, pela decepção, pela preguiça, pela distração do mundo. Mães que estão sendo até tentando ser boas mães, mas deixaram de rezar e por isso estão entregando amargura, tristeza, angústia, reclamação demais para os filhos, para o esposo. Você precisa voltar à oração, minha filha. Esse teu filho não pode ser teu Deus, o teu ídolo. O teu Deus é Jesus Cristo. Você serve melhor o teu filho se você amar mais a Jesus, se você tiver o teu tempo de oração todos os dias. Pessoas que serviam na igreja, que eram líderes e que hoje estão em estado de pecado. Você vive num pecado vergonhoso.
Deus está reavivando a chama do teu dom e Ele te diz que o teu pecado não é maior que o seu dom. Confessa, volta, Ele vai te ajudar. Ele te levanta, busque ajuda naquela pessoa que Deus já te mostrou que pode te ajudar. Busque ajuda. O Espírito Santo está falando com muitas pessoas agora. O Espírito Santo está batizando muitas pessoas agora. Pessoas que começaram bem, mas foram desanimando no casamento, na família. Pessoas que começaram bem, mas foram perdendo a disposição de amar, de perdoar. O Espírito Santo está visitando você agora. Está curando, levantando e libertando você agora. Uma pessoa que você estava prostrada até fisicamente. Você não está conseguindo sair da cama. Deus está te dando essa ordem. Saia. Eu te sustento, eu te capacito com o meu Espírito. Levante, toma um banho. Vai para a vida, vai trabalhar. Uma pessoa que está desempregada e perdeu o ânimo, o Senhor está levantando o seu ânimo, continue atrás. Deus vai abrir a porta na hora certa. Uma pessoa que tem tentado passar muito em concursos, o Senhor está renovando o seu ânimo. O Espírito Santo está renovando o ânimo, a coragem, a disposição em muitos corações nesse momento. A imagem que o Senhor me dá é de uma casa totalmente desorganizada. As coisas espalhadas, fora do lugar. Roupas sobre o sofá, sobre a mesa. À medida que o padre ia pregando, é como se essa pessoa pegasse e ela fosse recolhendo todas as coisas, organizando. E o discernimento que Deus me dá é que, para que o ânimo se restabeleça na sua vida e na sua casa, se faz necessário esta ordem. Retira todas as válvulas de escape, todas as coisas que provocam desânimo em você. Você está desanimado porque falta disciplina. E sim, muitas pessoas nosso Senhor está despertando para uma vida de oração. A vida de oração é vida na nossa alma e nos dá ânimo diante das tempestades, das intempéries, das contrariedades da vida. Nós vamos cantar, mas já nesta convicção do agir de Deus. Se você precisa, peça, porque Deus está disposto a te conceder toda a coragem necessária para que a sua vida possa progredir na graça de Deus. Amém. Amém. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Cante mais uma vez, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Senhor, e nós queremos esta graça para cada um de nós. A tua palavra nos garante que o Espírito Santo de Deus faz nova todas as coisas. Então nós te invocamos,
te desejamos, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, a começar desta bancada, a partir da palavra proclamada, a cada um daqueles desta equipe, a cada um de nós missionários Canção Nova, colaboradores, a cada um de nós família Canção Nova, que todos nós recebamos este Espírito Santo, esse Espírito Santo de parresia, que tudo aquilo que é contrário ao ânimo que vem de Deus, ao ânimo na nossa alma, que seja posto em retirada. Toda tristeza, todo desânimo, toda letargia, toda preguiça espiritual, toda lentidão na resposta, na correspondência ao apelo de Deus, toda procrastinação, vou deixar para amanhã, vou deixar para depois, agora não. Que toda distração que vem tirando-nos do foco, vem tirando-nos da meta, vem tirando-nos da determinação, que nos tira do compromisso com Deus, com os irmãos, que tudo isso caia por terra agora. Eu sinto que Jesus está trazendo uma profunda libertação de procrastinação mesmo. Você se acostumou a deixar para depois, a deixar para lá. É o nosso Senhor nos conscientizando, e muitas pessoas estão rompendo com a mediocridade. Porque quando a gente é medíocre, a gente vai desanimando, a gente vai se nivelando por baixo, a gente vai perdendo o amor e o gosto pela excelência, pelo belo, pelo bonito, pelo correto, pelo justo. A gente vai fazendo de qualquer jeito. E no fundo, nós mesmos vamos nos colocando em situações, em circunstâncias que vão nos desanimando. Mas é o próprio Deus que muda agora. Receba de Deus toda a coragem, toda a parresia, todo o ânimo. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor enche de ânimo pais de família, chefes de família, homens que são robustecidos na coragem, na intrepidez. Obrigada por essas mulheres corajosas que agora também são despertadas para que possam viver assim, com a coragem que o próprio Deus nos concede. Obrigada, Espírito Santo, por toda a bênção derramada sobre nós por meio desta palavra, esta renovação. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E eu gosto sempre de rezar a oração do Pai Nosso, porque aquilo que nos falta nas palavras, com certeza nesta oração nós alcançamos. Reze também, pedindo a Deus que esta palavra se cumpra. Meu irmão, esta palavra tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Que nosso Senhor nos conceda esta graça, para que a gente possa progredir sempre mais. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja Deus por esta palavra que foi este sopro sobre as brasas, Padre Adriano Zandoná. Com certeza, toda aquela cinza que estava ali, encobrindo o ânimo, o fervor de Deus, já foi colocada por terra. E agora, avivados, totalmente reacendidos, em chamas, Maria Renata, nós estamos agora no poder de Deus. Amém. E sabe, só uma partilha, eu entendo que, e entendi ainda mais nessa partilha, que ter ânimo não é uma questão de sentimento. A gente fica esperando ter aquela paz, aquela alegria, aquele fervor interiormente para então estarmos com ânimo. A disposição. Aquela vitalidade interior que transborda para o exterior. Não é um sentimento, né? Mas é uma decisão. Claro. O ânimo, ele existe dentro de cada um de nós a partir do Espírito Santo. Então vamos com esse ânimo, não pelo sentimento. Claro que de vez em quando a gente precisa sentir, porque a gente é humano e Deus dá esses momentos de alívio para a gente. Mas se não é o seu caso, se você não está no sentimento,
vai na confiança, porque o Espírito Santo, que é o ânimo, está dentro de cada um de nós, viu? Quero agradecer todo mundo que partilhou aqui, muita gente pedindo oração, trazendo o seu testemunho. Quero mandar um abraço para a doutora Silvia, lá no Posto Hilda, lá na cidade de Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, uma querida, ligadinha com a gente, todo mundo com você também, Silvia, um beijo no coração. Também a Eliane Jacarezinho no Paraná, um beijo. Muita gente aqui no Instagram fazendo aniversário. Eu trago então o testemunho de uma senhorinha, gente. Eu não conheço pessoalmente, mas dá para visualizar a senhora. Ela diz assim: meu nome é Edelva Silveira e gostaria de dar o meu testemunho. Eu moro na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e frequento a paróquia Mãe da Divina Providência, no bairro da Engenhoca. No dia 18 de maio de 2019, após sair da Santa Missa, das 18 horas, fui para casa. E ao entrar no portão, eu caí da escada que tem na entrada da minha casa, 12 degraus. Eu moro com meu filho, mas na hora que caí, ele não estava em casa. Mas eu pedi forças a Deus para me levantar sozinha. Quando meu filho chegou, fomos à emergência e o médico do primeiro atendimento disse que não tinha nada. Enfim, parecia tudo bem. Mas ao passar alguns dias, comecei a sentir dormência nas pernas e dores. Fui novamente ao médico para fazer exames mais detalhados. E ele pediu para fazer uma ressonância. E após o resultado foi constatado que eu estava com 4 costelas e 2 vértebras da coluna quebradas. O médico me atendeu, disse que por causa da minha idade, 84 anos, isso em 2019, não seria possível fazer a cirurgia e que eu teria que ficar na cadeira de rodas, além de usar um colete durante o dia inteiro, por um longo tempo, só podendo ser retirado na hora de dormir. Então fui consultar a opinião de outro médico, que deu o mesmo diagnóstico. Eu tinha que ficar na cadeira de rodas, usando colete. 2 médicos diferentes e um mesmo diagnóstico. Mas eu sempre confiei em Deus e minha vida toda fazia adoração ao Santíssimo Sacramento, rezava o rosário para Nossa Senhora e acreditava no milagre. O tempo foi passando e a Canção Nova era minha companhia e conforto diário. Apesar das limitações, eu continuava rezando os terços marianos e da misericórdia, pedindo a cura, além de outras orações, sempre deitada em minha cama, pedindo perdão a Deus por não poder me ajoelhar. Mas o Senhor falou comigo: Deus te salva, Deus te cura, Deus te liberta e Deus te bota de pé. Depois deste dia, retornei ao médico, o mesmo médico que disse que eu teria que ficar na cadeira de rodas. Ele me pediu para fazer outra ressonância e constatou que todas as costelas e vértebras quebradas haviam se recuperado, estavam coladas. Palavras do médico: Dona Edelva, a senhora está curada. Hoje tenho 90 anos, estou curada, caminhando com minhas próprias pernas, frequentando a missa dominical, rezando meus terços e seguindo a vida para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer a Deus e a Canção Nova. Vocês me deram força e sustento em um tempo muito difícil. E hoje eu testemunho para que todos saibam o tamanho desse Deus maravilhoso que muda diagnósticos. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Um grande abraço e contem com minhas orações para alcançarmos juntos os 100% da campanha deste mês. Deus os abençoe. Niterói, outubro de 2025, Edelva. Ai, Que gente, maravilha! aplausos pra ela. Beijo. Louvado seja Deus pelas graças derramadas e alcançadas. Tem um testemunho aqui, ô Renata, que chegou, vou fazer questão de ler, foi na sexta-feira e eu me recordo nitidamente. Você já confere lá no nosso CN Plus, o programa de sexta-feira, para que você também possa se recordar com a gente desse momento. E aí, para você entender como é importante que o testemunho é a palavra de Deus aplicada mesmo. Ela enviou para o padre Adriano Zandoná. Vou ler aqui, hein? Padre, possivelmente não é o senhor que lê. Sou eu que estou lendo, mas ele leu, viu?
Mas, em todo caso, eu gostaria de dizer que eu estava acompanhando na madrugada do dia 24 de outubro de 2025, sua palavra no programa Sorrindo para a Vida, a partilha da palavra aqui, do Sorrindo para a Vida. E eu estava totalmente descrente de tudo. Após um projeto profissional, era um concurso público que eu sonhei por anos, não ter dado certo, mesmo eu estudando e mesmo eu tendo estado em oração. Após o resultado negativo, me afundei numa tristeza e uma revolta, e durante a sua fala, Padre Adriano, eu retrucava, até que o Senhor disse, nesse momento, me vem muito forte, ela dizendo o que o Padre Adriano disse. Nesse momento, me vem muito forte uma mulher e me mencionou meu nome, uma mulher de nome Marta. Apesar do desânimo que ainda sinto, essa oração está sendo muito importante para mim. Obrigada. Não o conhecia, passei a segui-lo. E aí a gente pode dizer, gente, eu me recordo disso, Padre Adriano, dizendo, tem uma mulher que Nosso Senhor está curando nesse momento, que estava triste porque não passou no concurso. Deus cura agora o seu coração. E ele disse, é uma mulher de nome Marta. E a Marta está aqui testemunhando. A gente pode dizer, né, meus irmãos? É o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. A Marta nem conhecia o Padre Adriano Zandoná. Vocês têm noção? Como é que ela conheceu, gente? Graças ao sistema Canção Nova de comunicação. Como é que Nosso Senhor foi achar o coração da Marta para trazer essa cura da tristeza e da revolta que estava no coração dela? Graças a você, sócio, que fez com que a Marta, numa madrugada, acompanhasse o Sorrindo para a Vida e experimentasse a cura de Deus. Você vê a importância da TV Canção Nova. Exatamente. Não foi nem ao vivo, né, Val? Não foi a Padre. Foi reprise do programa. Olha que coisa linda. E outra coisa, pelo que ela falou, assim, ela estava relutando. Deus falou, então eu vou falar teu nome. O padre falava, ela retrucava, nome, então pronto, vou dizer que é com você mesmo. Aí não tem jeito, né? Gente, que bênção que é a palavra de Deus, que bênção que é a programação da Canção Nova. E a gente já traz os resultados para você. Afinal de contas, chegamos aos 70% do projeto Dai-me Almas. Louvado seja Deus. Porém, subimos só 2%, gente, de sexta-feira para cá. Uau, uma Faltam batalha grande. 30%. É a gente tem reação. 5 dias de movimentação bancária, é isso mesmo, padre, hora da reação. Porque agora, gente, é 6% ao dia. O percentual diário subiu, a meta permanece a mesma, mas a gente precisa trabalhar firmemente. Nos ajude. Não deixa para depois, não. Deixa eu achar aqui o boleto. Não deixa para depois, não. Ajude a Canção Nova hoje. Já vá lá pegando o boleto. Vou mostrar para você. É esse aqui. Parte azul já sabe, né, gente? Manutenção. Parte laranja é o algo a mais para nos ajudar nesse mês de outubro. A proposta da nossa equipe financeira é R$20 ou mais. Se você puder aqui, ó, nesse boleto laranja, contribuir com R$20 ou mais, a gente com certeza alcança o 100%. Aqueles que já ajudaram, Deus lhe pague. Mas se você ainda não fez a contribuição, por favor, ainda hoje, ajude-nos. E, é claro, pode ser feito também através do Pix, pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com. E detalhe, quem é sócio pelo débito automático e pelo cartão de crédito, recebeu o boleto também, tá? Então, pegue aí o boleto, faz seu algo a mais, por favor. No final do ano, final não, tá? Vou ser sincero, vai ser janeiro, para dar tempo de todo mundo receber juntinho. A gente tem 3 presentes em agradecimento, 3 literaturas, uma delas é do Padre Adriano Zandoná, essa que está aqui, ó. Como lutar por sua família. Tem Rubens e Tânia, tem Alexandre Oliveira e Roseni, tá aqui para você. Vou pôr aqui juntinho, ó, a capelinha, tá bom? Para você ajudar a Canção Nova. Em janeiro a gente manda para todos aqueles que com fidelidade estão contribuindo. A Canção Nova conta com a sua ajuda. Já é a bênção? Já tem que encerrar, gente? Tão bom. Que pena. Que pena. Mas amanhã tem mais. Se Deus quiser. Padre, por gentileza, nos abençoe. Muito prazer. O Senhor esteja convosco.
conosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero você hoje, então, acompanhando a missa pelas famílias, de 3h30 às 5 da tarde. Se você puder, também vem participar, você de toda a região. Maravilha! Final de semana tem acampamento, a cura dos traumas da morte. Venha rezar com a gente também, experimente a graça e o poder de Deus. Você de São Paulo e região, nesse sábado tem Rosário da Vitória no Santuário Mãe de Deus, com o Padre lá do Santuário do Padre Marcelo, comigo, com o Frei Gilson, com o Dom José, Padre Marcelo Rossi, vai ser muito especial, espero você. Maravilha! Maria Renata, Deus lhe pague. Amém, tá tudo pago já. Um beijo, família Canção Nova, Deus abençoe. Obrigada, Samuel. Valeu. Samuel tomou o café, gente. O menino conseguiu. Garoto. Consegui tomar minha cota. Amanhã tem mais, se Deus quiser. A gente segue o dia e a semana sorrindo pra vida. Deus abençoe. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel